Isenção de imposto de renda da pessoa física para portadores de deficiência e pessoas com doenças graves. No vídeo de hoje, nós vamos tratar quem são os beneficiários, quais os proventos abrangidos pela isenção, quais são as doenças e deficiências abrangidas, são admitidas outras doenças além dessas, a gente vai buscar esclarecer também quais são as outras doenças que podem ser admitidas ou se existem outras doenças admitidas. Vamos tratar também de assuntos relativos ao que deve constar no laudo oficial médico. Vamos trazer entendimentos acerca da jurisprudência atual do judiciário e também falar, mesmo após a obtenção do direito de isenção, se a pessoa precisa ou não continuar apresentando a declaração anual de ajuste. Eu gostaria de saudar os colegas, doutor Risenbrink, doutora Thais, doutora Jéssica, doutor Otávio, dizer que a Barbieri Advogados é um escritório fundado no conhecimento, que entrega resultados através da tecnologia e pessoas alinhadas a valores de integridade, respeito, trabalho em equipe e profissionalismo. E por termos tido oportunidades de educação e conhecimento, entendemos de retribuir à sociedade. Passo a palavra aos colegas. Quem são os beneficiários? Aposentados em geral. Os aposentados pelo INSS, servidores públicos aposentados, militares e inativos. Pensionistas portadores de deficiência e ou doença grave. Quais são os proventos abrangidos pela isenção? A isenção do imposto de renda é destinada apenas aos proventos de aposentadoria, pensão e rendimentos em razão de afastamento por acidente do trabalho ou doença profissional. Só fazendo um parênteses, então, acerca do militar inativo, houve uma discussão no judiciário acerca da possibilidade do militar da reserva remunerada ser inativo ou não. E o entendimento já afirmado é que o militar da reserva remunerada é inativo, bem como o reformado também é. Então, militar da reserva remunerada ou reformado entra nessa questão da isenção do imposto de renda. Quanto à questão dos proventos abrangidos pela isenção, também o auxílio-doença seria isento da cobrança do imposto de renda, né? Quais são as doenças e deficiências abrangidas? Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, dentre as mais recorrentes, né? Nós temos essas as doenças abrangidas, além daquelas que serão elencadas num quadro aí dentro do vídeo. No que tange a questão do acidente do trabalho e doença do trabalho, o servidor que for acometido de um acidente de trabalho ou doença que o incapacite para a sua atividade, também tem direito à isenção do imposto de renda. Engloba todos aqueles trabalhadores ou servidores que se aposentaram pela incapacidade, por serem portadores de determinadas doenças psíquicas, como, por exemplo, bipolaridade, ciclotimia, síndrome do pânico, ou seja, doenças que afetam profundamente a qualidade de vida da pessoa. Mas ressalto aqui que o servidor ou trabalhador precisa ter se aposentado por incapacidade em virtude destas doenças psíquicas para terem direito à isenção. E o que se vê muito hoje é uma divergência entre a questão do servidor ou do trabalhador ter acesso a um auxílio-doença e que esse auxílio-doença culmine numa aposentadoria de uma doença relativa, uma relação imediata à questão laboral. Além dos outros casos abrangidos pela lei, é importante falar também sobre a cegueira. Os tribunais, eles têm admitido a isenção até para portadores de cegueira monocular, ou seja, é aquela cegueira apenas de um olho. É bom fazer um contraponto nesse sentido também, porque muitas pessoas ficam na dúvida se outras doenças que não estão nesse rol podem também vir a ser motivo de isenção do imposto de renda.
E a resposta é que não. Esse é um rol taxativo, então qualquer outra doença que não esteja elencada na previsão da legislação, não é possível entrar com um pedido para isenção. Outra pergunta muito recorrente também é qual seria o procedimento necessário para obter essa isenção de imposto de renda? Então, o contribuinte ele deve obter o laudo oficial médico através da sua fonte pagadora, seja do município, do estado, da União ou Distrito Federal. Aí, por exemplo, se for um pensionista vinculado ao estado do Rio Grande do Sul, ele vai procurar o IP, que é a sua fonte pagadora. Aí, nesse caso, o Instituto de Previdência vai designar um médico para a elaboração do laudo, e após a elaboração desse laudo, o contribuinte vai solicitar a isenção dessa mesma fonte pagadora. O que precisa constar nesse laudo oficial médico? Bom, precisa constar o nome da doença, a sua classificação, que é o CID, a data de início da doença e o estágio em que ela se encontra. É importante essa questão de constar a data do início da doença, né, no laudo, porque é a partir dessa data da doença que nós vamos buscar a isenção do imposto de renda, né? Claro, destacando para a questão da prescrição, que nós vamos poder buscar 5 anos para trás a partir da data do julgamento da ação. Mas nesse caso, Otávio, tem uma exceção que é bom a gente relembrar, que são os casos de alienação mental. Porque o que acontece? O contribuinte, houve uma previsão na legislação de que nesses casos em que a patologia seja de alienação mental, não há prescrição desse período de 5 anos, então. Existem casos na justiça que a gente consegue reaver esse valor da indenização desde o início do período. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha a patologia há mais de 5 anos, a gente consegue ver esse período retroativo. Isso. Para os casos, então, de alienação mental, mais importante ainda constar o início da doença, né? Justamente para buscar essa isenção dessa data. Apesar da legislação prever a necessidade do laudo oficial médico, é importante falarmos aqui que os tribunais são muito mais flexíveis com essa questão. Eles admitem atestados particulares, exames e provas de cirurgias realizadas anteriormente pelo contribuinte para que seja retroagida a isenção até o início dos sintomas. Aí, dessa forma, foi criada a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula é uma uniformização de entendimento, que assim diz: é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, desde que o juiz entenda suficiente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. O mesmo entendimento serve também para os casos em que o contribuinte, em virtude de uma certa burocracia, não conseguiu elaborar o laudo oficial médico. Ou por algum outro motivo também foi indeferido o pedido de isenção pela fonte pagadora, ou também porque a administração pública não analisou o pedido em tempo hábil. Então, repito, o contribuinte portando os atestados médicos, exames e provas de cirurgias elaboradas anteriormente vai poder ajuizar a ação para que seja concedida essa isenção, sem a necessidade do laudo oficial médico que consta na lei. Outra questão que também é bastante levada ao judiciário reside no fato de que as administrações públicas, por vezes, suspendem o direito de isenção após 5 anos da concessão para aqueles portadores de neoplasia maligna. Aí a administração impõe uma reavaliação ao contribuinte pela mesma junta de saúde. Aí, nesse caso, se o contribuinte não apresentar mais sinais da neoplasia, o benefício vai ser suspenso. Sim. Esse ponto também acho interessante destacar, que os tribunais entendem que quando reconhecida a neoplasia, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação da validade do laudo pericial ou a volta da doença, para que o contribuinte faça jus à isenção. Até porque o contribuinte, por muitas vezes, ele continua em tratamento, despendendo de exames e tratamentos médicos para que o câncer não retorne. Isso, o entendimento é bem nesse sentido, que tanto que foram editadas 2 súmulas, né, a 84 pelo TRF4 e a 627 do STJ, que justamente o entendimento deles é no sentido de almejar a qualidade de vida, né,
que não sendo necessário que a pessoa esteja enferma no hospital para fazer jus à isenção, né? Essa seria a ideia principal dos tribunais superiores. Um ponto importante também destacar é se o contribuinte precisa continuar fazendo a declaração anual do imposto de renda. E sim, precisa, porque muitas vezes a pessoa vai pensar que, como está beneficiada da isenção, não precisa mais apresentar a declaração para a Receita Federal. E acaba sendo um equívoco isso, porque a isenção, ela vai incidir nos proventos de aposentadoria, pensão, mas não em outros pontos que ela possa ter, como aluguéis ou algum outro trabalho assalariado. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento disso e que fique bem fixo de que, sim, é preciso continuar apresentando a declaração anual do imposto de renda, mesmo sendo beneficiária da isenção. Exatamente, doutora Jéssica. Acrescento que rendimentos outros tributáveis recebidos pelo trabalhador ou pelo servidor com esse benefício devem continuar sendo declarados e estes sim serão tributáveis, né? A única exceção é justamente a pensão ou a aposentadoria que o servidor ou o trabalhador recebe. Com relação às considerações, esse instrumento criado para a questão de isenção de imposto de renda para os trabalhadores e aposentados, portadores de deficiência e pessoas com doenças graves, justamente é um artifício para auxiliá-los na composição da sua renda mensal para custeio, porque todos sabem que a demanda com relação a remédios e tratamentos, ela também aumenta. Então, basicamente, muitos trabalhadores ou aposentados, servidores públicos, militares, enfim, desconhecem do direito com relação a esse benefício da isenção. E a ideia é justamente essa, né, Reze? A ideia de fundamento de toda a ciência jurídica é o ser humano, a proteção ao ser humano na dimensão da sua dignidade. Gostaria de agradecer as pessoas que nos assistiram e poder ter contribuído para informar e levar um pouco mais de conhecimento.